E aí galera, tranquilo para todos? Vamos a mais uma aula do nosso trabalho de História. Sou o professor Edriano. Nós vamos conversar hoje a respeito de uns temas mais maravilhosos do período da modernidade, que é o tema da Renascença, do Renascimento. Renascimento ocorrido aí no século XV, em especial na região da Itália, mas em outros territórios europeus. E esse renascimento é um dos temas mais atraentes porque ele nos convida, de certa forma, até a nossa experiência de viagem. Quem não tem vontade de conhecer as obras de Michelangelo, de Da Vinci, quem não tem vontade de ir à Capela Sistina, quem não tem vontade de conhecer de uma forma direta e objetiva aquilo que seria um dos momentos mais incríveis da história de nossa cultura, que é o Renascimento. Diria até que o Renascimento é um dos movimentos de maior permanência da modernidade. Apesar de que nós temos sim a Reforma Protestante, que mudou os aspectos religiosos, interferindo no dia a dia das pessoas, mas no sentido artístico, a gente tem até hoje a Renascença como um evento que chama muito a nossa atenção. Por isso, eu considero essa aula bem especial. Essa aula vai ser muito útil também se nós estivermos para compreendê-lo com o material nas mãos. O material consta algumas imagens, algumas referências a respeito dos artistas e cientistas que vamos conversar hoje. Então, ir consultando o material, que é um material muito rico com essas imagens, vai ajudar a gente a compreender bem a nossa conversa de hoje, tá bom? Vamos começar propondo uma abordagem a respeito do conceito do Renascimento. O que é Renascimento? Então a gente começa fazendo um conceito bem simples, é um movimento cultural e intelectual de transição de mentalidade. Esse conceito já coloca um pouco em dúvida a gente fazer um vínculo do Renascimento apenas à questão da arte. Isso é muito comum para as pessoas, às vezes estabelecer essa conexão. Renascimento é um movimento artístico. Inclusive comecei essa aula traçando a questão do Renascimento vinculado à questão da arte, mas é bom lembrar que ele não se restringe ao seu aspecto artístico. Durante as nossas aulas de Renascimento, nós vamos até destacar algumas figuras que não estão associadas à arte, como o caso de alguns cientistas. Então, entende que o Renascimento é um movimento cultural, um movimento intelectual de transição de mentalidade, cultural e intelectual, que tem sim a sua face artística, como sabemos, mas vai muito além disso. E esse movimento é um movimento de transição de mentalidade, ou seja, se pensava algo, tinha um arcabouço mental ali no período da Idade Média, e esse modelo vai, com o decorrer do tempo, sendo modificado, passa essa característica de medieval para moderno, em aspectos que inclusive vamos descrever daqui a pouco nas suas características, tá bom? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Sabemos que todo conceito histórico ele tem que vir acompanhado de uma referência geográfica e uma referência temporal. Assim vale para as provas. Então, se eu falo que é um movimento cultural e intelectual de transição de mentalidade medieval moderno, eu pergunto, e quando foi? Eu pergunto, e onde foi que esse movimento se desenvolveu? E lógico, eu vou chamar a atenção para o seu esplendor. Seu esplendor foi na Península Itálica. Repare que tentamos ser criteriosos aqui. Não falamos Itália, porque a Itália só surge lá no século XIX, em 1871, quando completa o processo de unificação. A gente entende que então é a Península Itálica. Varia com várias repúblicas, vários sistemas monárquicos, a presença dos estados da igreja. Então, é um lugar até muito pulverizado. Mas ali, dentro dessas várias regiões, se desenvolve a Renascença, com destaque aí para a região de Florença, a região até da cidade de Roma. E ocorre em especial no século XV. Não se restringe ao século XV, mas ocorre em especial nesse século. Então a Renascença coexiste com o evento da expansão marítima. Porque é muito comum para o aluno pensar, poxa, mas quando foi, Em qual outro momento histórico que chama atenção? O outro momento é que enquanto os navios portugueses se aventuravam pelo Atlântico em busca das especiarias, em busca de outros territórios, a Itália vivia o seu renascimento. Cabe lembrar que não se restringe ao espaço da Itália, por isso que eu coloquei esplendor.
A gente sabe que outras regiões como Portugal, como Espanha, como França, como Holanda, vão desenvolver também traços da Renascença. Mas o lugar que chama a nossa atenção é o espaço italiano e com o decorrer da aula eu vou até explicar por que esse local, Itália, é tido como o berço da Renascença. Chegaremos lá com o decorrer da aula. Pulando para o lado de cá, vem a questão, né? Se é uma transição de mentalidade, qual é a nova mentalidade que surge? Ou qual é o traço dessa mentalidade em desenvolvimento aqui? E encontramos aqui algumas respostas. A primeira delas famosa é associar o Renascimento a quê? Ao antropocentrismo, em que o homem agora é o centro das preocupações. Existe, lógico, um simbolismo desse antropocentrismo que é a Capela Sistina, que temos em nosso material, uma imagem tão famosa que ao narrá-la vocês vão lembrar bem, é a imagem da criação de Adão por Deus, pintado por Michelangelo no teto da capela. É notável que nessa imagem o homem está como centro do universo, o homem como centro das preocupações. Note que, isso é importante destacar, que o Renascimento, ao enfatizar o homem, ele não está negando a Deus. Inclusive a capela é um sinal disso. Ele não nega a Deus, mas valoriza a obra mais bela de Deus, que é o próprio homem. E o exemplo da capela é um exemplo muito prático do que eu quero dizer. Você vai notar que no momento do esforço da criação do homem por Deus, quem está esticando o seu corpo para alcançar o homem é exatamente a figura divina. Adão, numa posição tranquila, calma, espera Deus alcançá-lo, dando exatamente o valor da figura humana, que de certa forma coexiste com essa figura divina, mas se mostra mais tranquilo, mais sereno, já que o homem é o centro das preocupações. Ali é simbólico essa manifestação do antropocentrismo. Repare que a Idade Média é teocêntrica, Deus é o centro das preocupações. O Renascimento não é um movimento ateu, ele não nega a Deus, mas valoriza a obra mais bela de Deus, que é a figura do homem. Então a gente utiliza o termo antropocentrismo. Outro ponto fundamental seria o racionalismo. Aqui a gente tem um probleminha com uma aula futura que vamos ter em algum momento, que seria a aula do iluminismo. O iluminismo também é racional, só que existe uma enorme diferença da razão iluminista para a razão do Renascimento. A razão iluminista, a razão é a mesma, mas ela contempla objetos diferentes. Então o objeto iluminista seria qual? Tá bom? A gente pensa no objeto do iluminismo analisando, por exemplo, as relações sociais, pedindo igualdade, as relações econômicas, pedindo liberalismo econômico, as relações de poder, fazendo críticas ao modelo absolutista. Aqui a razão aparece, só que ela tem outros objetos. E esses objetos são vinculados ao desenvolvimento, em especial, da cultura. Um pouco da ciência também. Então aqui se utiliza a razão para poder observar os astros. Utiliza a razão para o desenvolvimento de novas técnicas de pintura. Então a razão é a mesma, só que ela elege novos objetos. Então, evitar da gente confundir uma aula com a outra. É muito comum para o aluno, que às vezes tem ainda dificuldade de fragmentar os períodos históricos, e às vezes ele confunde a Renascença com o Iluminismo. O Iluminismo vai vir lá no século XVIII. É um intervalo de tempo aí que gira em torno de 300 anos. Eu sei que para o aluno, muitas vezes, tudo está mergulhado num único espaço, chamado passado, mas não. Existe uma diferençazinha, e essa diferença é século XV aqui, Iluminismo, século XVIII, um pouco para frente, tá bom? A gente chega lá depois. Além do racionalismo, o individualismo. Se eu tivesse que escolher um único assunto dessa aula para falar, seria o individualismo. É impressionante o tanto que esses renascentistas são vinculados a essa expressão. A gente poderia falar tanta coisa, a gente pode lembrar rapidamente, tá bom? As pessoas que financiam a obra em busca de status, isso é individualismo. As pessoas que pedem telas, ou seja, pintura de si mesmo, os próprios artistas que passam a assinar as obras para ter o seu reconhecimento. O exemplo assim, mais incrível é o exemplo da própria Pietà de Michelangelo, uma das esculturas mais famosas que estaria lá exposta na Catedral de São Pedro.
A Pietà de Michelangelo, ela é assinada. Eu sei que se você for lá na catedral, você não vai conseguir ver a Pietà próximo, porque ela foi, há alguns anos atrás, vandalizada, então jogaram tinta na Pietà, hoje ela é protegida por um vidro, você não tem acesso a essa escultura, mas se um dia você for a Brasília, né, a nossa capital, você pode ir na Catedral de Brasília e lá tem uma réplica idêntica de Pietà, não tão vigiada, e aí você pode circular essa réplica e você vai notar que na parte de trás da escultura de Michelangelo, ele assina seu nome, ele vai esculpir Michelangelo. Ele quer para a posteridade que as pessoas saibam que aquela obra pertence a ele. Ele foi o responsável por ela. Isso é individualismo. Mais do que isso, a gente chama atenção para quê? Para o individualismo daquele que pede a pintura. Pergunte você mesmo, qual é a tela mais famosa do mundo? A tela mais famosa do mundo, todos nós conhecemos, é a tela Mona Lisa. A Mona Lisa é a obra mais famosa do mundo, exposta no Museu do Louvre, em Paris. Para perguntar, quem é a Mona Lisa? A Mona Lisa é a esposa de um comerciante que teve um objetivo ao fazer a pintura, qual seria? Eternizar sua imagem. Mona Lisa foi para sempre eternizada. Ela está ali exposta no museu. Ela guardou sua imagem para a posteridade. É triste falar o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Basta imaginar que daqui a 500 anos, ninguém saberá que nós, que estamos aqui na Terra hoje, um dia passamos por esse planeta. Esse vídeo há de desaparecer daqui a 500 anos. E mesmo assim, daqui a 500 anos, as pessoas irão fazer fila para ver Mona Lisa no Museu do Louvre. Em outras palavras, Mona Lisa foi eternizada. Aquele indivíduo ficou para sempre. Para sempre Mona Lisa, quase um poema. Ou seja, ela atingiu o seu objetivo de ter o quê? Reconhecido como indivíduo. Então, um traço marcante, né, dos retratos que aqui aparecem, que buscam perpetuar uma imagem. Então, bem legal essa obra do Da Vinci, né, a Mona Lisa, né, como sabemos, é uma obra famosa, um dos pintores mais famosos que conhecemos. Ok, além do individualismo, a gente lembra do humanismo. O humanismo foi um dos poucos itens que eu precisei desdobrar aqui para evitar uma confusão. E qual é a confusão muito comum? Às vezes o aluno confunde o termo humanismo com o termo antropocentrismo. Vem de humano, aqui vem de homem, e às vezes essa confusão ocorre. E nós não devemos confundir o humanismo, que é um movimento dentro da Renascença, com o antropocentrismo, que é o homem como centro das preocupações. Por que a gente tem que separar isso? Porque são coisas distintas. Essa aula poderia ser uma aula de humanismo e renascimento, de tão importante que é o humanismo. Então, evitar uma confusão sobre esses dois termos, tá bom? E nesse caso eu sugeri, né, um desdobramento do que é o humanismo. Comecei colocando aqui, ó, interesse geral pela humanidade. Então não é a valorização do homem, mas o interesse pela humanidade, com suas virtudes, temperamento e sensibilidade. Então, muito curioso notar que o humanista, ele quer saber sobre aquilo que seria a humanidade, as suas variadas culturas, suas virtudes, sua sensibilidade. Então, uma pessoa que passa a ter um olhar aguçado, atento a outras culturas, a outras formas de saber. A gente configura esse indivíduo como um indivíduo humanista. Temos lá a figura de Montaigne, né, o famoso filósofo francês lá do século XVI, que passa a ter curiosidade sobre os índios. É uma figura humanista, sem sombra de dúvida. E nesse esforço a gente tem uma predileção, que coincide com o termo utilizado, que é ciências humanas. Interesse na literatura, nas artes e na filosofia. O humanista tem interesse naquilo que seria as ciências humanas. Para eles é fundamental. A arte, a filosofia, a literatura. E quando a gente pensa em filosofia, logicamente, nossa puxa para a antiguidade clássica. Então aqui, ó, interesse pela antiguidade clássica, que justifica o nome da aula, que é exatamente a Renascença. Por que essa aula é chamada de Renascença? Porque ela busca renascer de uma época que é entendida como esplendor também, que é a antiguidade. Eles querem destacar o mundo greco-romano,
o mundo dos gregos do passado, em que o homem também se valorizava. E aí, nesse caso, eles têm esse interesse em especial pela filosofia, pela história dos homens da Grécia, os homens da Roma, a humanidade que ali se desenvolveu naquele espaço. Então, o interesse pela antiguidade clássica marca também a figura do humanista, né, que se desdobra sobre esse assunto. Então, separar aí o humanismo daquilo que nós estamos descrevendo como o antropocentrismo. Antropocentrismo é a valorização do homem. Humanismo, repito, o interesse pela humanidade, pelas ciências humanas, interesse pela antiguidade clássica. É um pouquinho além daquilo que seria a própria figura do homem. Completamos aqui, né, com mais 3 itens para a gente fechar nessa primeira conversa. Hedonismo, que é a busca pelo prazer ou a busca do prazer, que pode se manifestar não de forma explícita na arte renascentista, mas por meio de quê? Por meio da nudez, por meio da sensualidade que aparece em algumas obras, que, lógico, são estimulantes dessa busca do prazer. Vamos lembrar aí de Botticelli, né, o Nascimento de Vênus, a nudez que se manifesta, os corpos entrelaçados, é algo, né, extraordinário. A gente lembra do classicismo, que tem a ver em especial com o quê? Em especial com a literatura. O classicismo representa o estudo da literatura no contexto da Renascença, que vai se opor ao trovadorismo típico da Idade Média. Então, aqui nós vamos ter alguns autores importantes, vou citá-los aí, né, em aulas futuras, né, desse módulo. E chegamos também ao avanço do saber laico. Não necessariamente um saber que nega a religião, mas possibilita pensar algo além da religião. Aí, nesse caso, eu posso até me aventurar de novo ao humanismo. O humanista, ele busca conhecer coisas que vão além do universo cristão. Assim, a gente pode entender que ele busca saber algo que permeia uma forma de saber fora da igreja. Não significa dizer que o humanista deixou de ser cristão, mas ele não se importa em analisar temas que vão além do espaço da religião. Por isso que a gente até enfatiza que começa devagarinho o desenvolvimento de um saber laico, um saber não religioso, que, lógico, em algum momento pode até ser combatido pelos instrumentos da igreja, como a Inquisição, mas aqui começa a dar seu ar da graça durante o período da Renascença. A gente pode destacar aí só rapidamente que vem à nossa cabeça a própria obra O Príncipe de Maquiavel, que é uma obra que passa por um caminho racional no exercício do poder, mas não se compromete necessariamente com os valores da igreja. Então, uma forma de pensar não religiosa, laica, no caso. Nós vamos falar, com o decorrer da aula, de algumas características fundamentais a respeito da dinâmica, informações importantes da Renascença e um pouco os destaques do Renascimento. Isso vai ser coisa para os nossos próximos encontros. Abraço e até daqui a pouco. Tchau!